já tinha deixado um punhado de procuração em branco assinado para um advogado aqui do sindicato, né? Para que ele entrasse, assim, com os pedidos de licença, para mim não perdermos assim, o meu cargo de vogal, de juiz classista, né, por abandono. E ele ia entrando com esses pedidos. Você veja que a perseguição era tanta, até que descobriram, e eu peguei e o chamaram para explicar como é que ele tinha essas procurações na mão. Como é que ele estava entrando com esses pedidos. Prefeito, não tem problema. Ele me deixou tudo em branco, eu estou entrando. Sou advogado dele e estou entrando, né? Bom, aí foi. Aí vim para São José. Tomei o ônibus, passou o ônibus, e quando eu entro no ônibus, dou de cara já com um conhecido aqui de São José. Um leiteiro. Naquele tempo vendia leite na rua, em carrocinha, né? Em 35, até 45, 50, sei lá, né? Então, dou de cara com esse cidadão, pô. Oi, como vai? Como vai? Sentei. Cheguei em Jacareí, desci do ônibus, vou para a estação estava coalhada de soldado. Falei, tomar trem aqui é muito arriscado, pô. Bom, voltei tomei um táxi e vim parar na casa do Marcondes, que era o prefeito. O Marcondes morava ali, onde tem aquelas lojas hoje, né? Ali na Rubião Júnior, onde ele tinha o escritório dele, coisa e tal, a família morava ali. Quando abri a porta assim, dei de cara com uma reunião. Estava o Zé Félix de Tal, estava que eu me lembro, o Felisbino, o Fauzi, e outros que eu não me lembro, né? Não me recordo agora. Fechei a porta e dei a volta e entrei pela porta da cozinha. Quando o Marcondes foi para a cozinha e me viu, ele ficou branco que nem isso aqui, né? Disse, não é possível, o que você está fazendo aqui? Você me compromete, o que é isso? Você não pode estar aqui, não sei como é que não pode. Porque não pode? Eu estou aqui. A turma está atrás de você, rapaz, está querendo te pegar. E o Bessa, que era jornalista, não sei se vocês ouviram falar, ou conheceram, também já morreu, né? E nos programas de rádio, ele dizia assim, o Ariza, comunista, está fugido, e já viram o Ariza em Guararema, e viram o Ariza não sei aonde, e o padre Luiz dizia o seguinte, aqui de Santana, do púlpito, diz que o Ariza está de óculos escuro, deixou barba, e ouviram em Guararema jogando sinuca, e gastando dólar que veio para ele da União Soviética. Ele está recebendo dinheiro da União Soviética e coisa. Era um troço, né? E a minha família ouvindo tudo, né? E pessoas com quem eu convivia, e que eu até, vamos dizer assim, acreditava, porque você acredita, vamos dizer assim, numa pessoa que se diz, assim, representante de Deus aqui na Terra, ministro de Deus, pastor das suas ovelhas, quer dizer, sem ter certeza do que está falando, querer condenar, vamos dizer assim, um cidadão, né, por suposições, quer dizer, por ter defendido, vamos dizer assim, embora, vamos dizer assim, né, com toda a dificuldade e tal, não tenha feito a defesa como deveria ser feita, não é? Mas na medida do possível, sempre procurando defender, vamos dizer assim, os injustiçados, os humildes, vamos dizer assim, aqueles explorados, porque eu sempre tive, o diálogo meu com o patrão sempre foi o seguinte, você nunca pode, vamos dizer assim, ver um trabalhador, vamos dizer assim, como um autômato, como uma máquina. Você tem que ver ele como um ser humano, você tem que tratá-lo como ser humano, porque ele não tem outra coisa para negociar com você, cujo capital dele vamos dizer assim, é a sua força física. Ou é a força intelectual, se ele for pessoa de escritório e que tenha nível superior, ou coisa que eu valha, não é? Ou o capital dele, vamos dizer assim, é a força de trabalho dele. Então é isso que tem que ser visto. Tem que se remunerar essa força de trabalho que ele tem, que é o que ele está pedindo que seja bem remunerada. Quer dizer, essa era a minha, vamos dizer assim, era a minha luta, vamos dizer assim, pelas reivindicações dos trabalhadores de melhores salários, melhor local de trabalho. A Ródia, por exemplo, quantos companheiros não morreram ali dentro, intoxicados, não é? E outros depois, vamos dizer assim, separados, vamos dizer assim, da sua companheira, porque aquilo ali interferia de uma maneira, vamos dizer assim, desastrosa, não é, na potência do homem, não é? Aquele sulfureto de carbono, aquilo, vamos dizer assim, aquilo entrava pelo sangue do cidadão
e para tirar aquilo depois, eu digo isso porque eu tenho ainda trabalhos da França, que essa empresa é francesa, né? Ela é uma multinacional da França, cujo maquinário que na França ia ser tudo jogado para sucata, veio para cá para ser montado aqui no país. E entrou no país como máquinas, assim, maquinários novos, entendeu? Quer dizer, tudo isso. Então, olha, eu conhecia, vamos dizer assim, eu conhecia as dificuldades, não é? Desse pessoal. Quer dizer, o sujeito, vamos dizer assim, aquilo quando eu tive um irmão, vamos dizer assim, que nunca mais acertou na vida e acabou morrendo, não é? Uma intoxicação, vamos dizer assim, de sulfureto de carbono, não é? O cara chegou em casa, tentou suicídio até, pô. Só não suicidou-se porque a gilete não deu para pegar, vamos dizer assim, a veia, né? A principal dele, né? Então essa era a minha briga, né? Essa era a minha briga, vamos dizer assim, para que não era para que se pagasse 20%, 30%, 40% de insalubridade, não. Era para que se desse, vamos dizer assim, para que o trabalhador se sentisse no seu local de trabalho como se estivesse na sua casa, estivesse na sua casa, um local sadio, né? Essa era a minha luta. Então, criou-se, vamos dizer assim, tudo isso, vamos dizer assim, em cima de mim, né? Essa pecha de comunista e de agitador. Veio o golpe de 64, quer dizer, eu estava contando que vim para São José, o Marcondes ficou pálido, coisa, não, você não pode ficar aqui, coisa e tal. Tinha um agente do INPS, muito amigo meu, e amigo dele também, por conseguinte, a esposa também, senão não tem problema, nós vamos tirar você daqui já, né? Telefonou para a esposa dele, encostou o carro na frente da casa da Marcondes, nem minha mulher não vi, né? Nem meu pai, nem meu sogro, nem nada. Entrei no carro e voltei para Guararema. Quando cheguei na casa do meu tio, na cidade, né? A falecida minha tia perguntou-me, onde você esteve? Eu falei, estive em casa, fui em casa. Seu pai saiu agora há pouco daqui, pô, e veio avisá-lo para não ir para lá, que eles estão te caçando lá. Estão te procurando que nem procura agulha no palheiro. Porque havia, sabe, uma informação, assim, das mais estúpidas possível, que eu mantinha contato com o Khrushchev, vamos dizer assim, semanalmente, através de telegramas em código, que eu era o homem-chave dele aqui. Vai ver que coisa, né? Vai ver que estupidez, né? Se eu cheguei a conversar com ele, eu conversei, estava ele e o Prestes, Carlos Prestes, vamos dizer assim, em Moscou, e eu fui no espetáculo do Teatro Bolshoi, né? E encontrei-me lá com o Prestes, e o Prestes levou-nos, eu e os demais companheiros, a conversar com o Nikita Khrushchev, né? Inclusive a Maria de la Costa estava também com a sua companhia de teatro, vinha da China, né? E nos encontramos lá e coisa, e tudo isso. Então, essa estupidez toda, né? Evidentemente que eu sabia o que eu queria. Eu sabia porque estava lutando, né? E sabia que o trabalhador, mas assim, era eu dar um berro na porta da fábrica, parava mesmo. Lá dentro parava. Isso não tinha, vamos dizer assim, não tinha o porquê não parar, viu? Então, a gente sabia conduzir o trabalhador e sempre pedindo a eles, assim, que preservasse o patrimônio da empresa, porque era dali que eles tiravam o sustento deles, não é? E não havia nenhuma razão, não é, para que não se preservasse aquele patrimônio. Aí, vindo, vamos dizer assim, voltei para a fazenda novamente. Aí, esse meu tio ainda temeroso, quando me viu chegar na fazenda, disse, pô, você voltou para cá? Eu falei, o negócio está preto. O negócio de São José não está brincadeira, o papai esteve aqui em Guararema, né, já pedindo lá para a titia Matilde, para o tio Manuel e coisas para me avisarem, para não voltar para São José, né? Como ele estava temeroso, eu peguei, vamos dizer assim, né, o meu primo disse, não tem nada, já tinha um primo meu que morava aqui, um grande plantador, vamos dizer assim, de pêssegos, né, uva e pêssego, aqui entre São Silvestre e Guararema, à margem do Rio Paraíba. Um sítio grande, e ele já havia me dito o seguinte, olha, qualquer coisa você venha para cá. Fica aqui o tempo que você quiser, não é? Não se preocupe. Se prenderem você aqui, paciência. Mas se eu puder te avisar, eu vou avisar você, seus homens chegarem por aqui, e você, vamos dizer assim,
se embrenhe por essa barroca fora aí que ninguém te pega. Né? Dito e feito. Fui para lá. E a polícia andava atrás assim, de uns chineses, à procura de uns chineses que estavam aqui no Brasil, não sei o quê. E passavam na frente dessa chácara, no sítio dele. Né? E ele me avisava disso. Então fiquei lá, vamos assim, até que eu resolvi vir para São José. Numa noite, meu falecido meu pai, falecido meu irmão e mais um amigo deles foram me buscar de caminhão, entendeu? Para não dar na vista. Vim para São José, fiquei trancado na casa do meu sogro uma semana, sem sair, né? Num quarto, até que meu irmão arrumou um médico amigo da gente, que não mora mais em São José, era um psiquiatra, né? E disse, não tem problema, leva ele para São Paulo. Hoje, às tantas horas, vou estacionar meu carro em frente à cantina Bela Venésia, que é onde hoje é a Bandeirante, não é? Você encosta teu carro, você passa ele passa no meu carro e nós vamos embora. Porque eu ganhando São Paulo, aí a coisa já era mais, né? Aí a coisa estava mais tranquila para mim, não é? Já era muito mais difícil, vamos dizer assim, me pegarem. E fui para São Paulo. Eu tinha um tio que morava no Brás, tinha na Brigadeiro Machado, tinha outro que morava no Campo Limpo, Campo Belo, outro que morava aqui em Santo Amaro, né? E esse do Brás, todos meus primos que moravam ali eram funcionários públicos, federal, entendeu? E havia, vamos dizer assim, uma ameaça do governo de que se algum funcionário público fosse pego e que estivesse escondendo, vamos dizer assim, qualquer pessoa procurada pela polícia, não é? Ou pela aeronáutica, pelo exército e coisa e tal, que essas pessoas responderiam um processo e perderiam o emprego. Então meus primos ficaram também, né? Temerosos. Mas esse meu esse de Santa Amaro, você não tem problema, vá para casa. Lá em casa eu não sou funcionário público, então eu não tenho que dar pelota para esses homens. Aí fui para lá. E em contato de lá, aí eu comecei a entrar em contato com o doutor Clemente aqui, dono da Paraíba. E o Clemente tem família em São Paulo, tem casa em São Paulo, e nós aí nos encontramos em São Paulo. E o advogado dele. Aí ele disse-me o seguinte, Arisa, o problema teu é o seguinte, não encontraram nada que pudesse, vamos dizer assim, não é? Que pudesse complicar, vamos dizer assim, a sua situação, não é? Incriminá-lo de qualquer coisa. O sindicato vasculharam tudo, o levantamento, a Ródia mandou até engenheiro aí, e o padre Luiz Santana, fazer levantamento de tudo que já havia sido aqui aplicado na construção, não é? Porque o dinheiro vinha da Rússia para construir isso aqui, no entender deles. Não é? Então, era um negócio fora de série, né? Porque se você correr todo o Vale do Paraíba, né? De Mogi para cá, que eu conheço, não existe, vamos dizer assim, não existe em cidade nenhuma do Vale do Paraíba uma sede igual esta aqui. Não existe. Entendeu? Então, porque aqui era o seguinte, eu vou retroagir um pouco, na minha militância, quando eu, de sindicalista, eu não saía, vamos dizer assim, eu não saía, o meu contato era direto com os alunos do ITA, entendeu? E nós trazíamos, assim, de São Paulo, toda essa gama do Teatro Popular de São Paulo aqui para o ginásio da associação, falecido Lineu de Moura, vamos dizer assim, me cedia, vamos dizer assim, o ginásio da associação, aonde é o Benedito da Silva ali, aquele cinema ali era do seu Olímpio, que tinha cinema em Caçapava. O Olímpio me cedia, vamos dizer assim, as assembleias nossas, eram todas elas realizadas ali. Eu colocava a gente até na orla ali, no barrancão do Banhado, que não cabiam dentro do cinema, operariado nas nossas assembleias, entendeu? Então tudo esse contato, esse convívio meu com o pessoal, com os alunos do ITA, não é? Eu me lembro só de um de nome, o Mercadante, que não é o Aloysio, não é? Deve ser primo dele, não é? Morava aqui, era filho do Otto Mercadante,
Dr. Otto Mercadante foi vereador, era médico aqui da Tecelagem Paraíba, né? Então, a gente, vamos dizer assim, o trabalhador tinha teatro quase que toda semana, né? Teatro popular toda semana, quase que toda semana. O próprio Mário Toboni escrevia peças, vamos dizer assim, não é? Para nós tínhamos grupo de teatro no sindicato, né? Tinha o Benedito Cândido de Oliveira, por exemplo, era um entusiasta, foi funcionário da Câmara há muito tempo, né? Era um entusiasta de teatro, e nós até ensaiávamos ali no Asilo Santo Antônio, né? Parece que ainda tem lá, até hoje parece que ainda tem, né? Como não me ocorre agora o nome. O Zanã, não sei o que lá, o Zanã, E tínhamos assim, tinha uma pessoa, por exemplo, fabulosa, o Dr. Orlando Campos, né? Também era um entusiasta, assim, de teatro. Então, todas essas coisas, e isso me envolveu muito, sabe? Com esse pessoal do ITA. Tanto que quando nós fomos para, eu vou voltar agora, contar do Clemente. Esses encontros com o Clemente contando para mim, não é? A igreja interessada, que descobrissem alguma coisa dentro do sindicato, que tivesse metido a mão, né? Para me incriminar, para me condenar, porque como comunista já estava meio difícil. Então, tinha que me condenar, eu tinha que me incriminar, assim, como dilapidador do patrimônio público, não é? Que está aqui, na CLT, né? Dilapidação do patrimônio público. Que eu meti a mão, então, e coisa e tal. E tinha até um bispinho que estava no Vicentino Aranha, que veio de Jundiaí internado, e este até, assim, o José Luiz Ferreira Buch, que era um contador da ARB, e fazia, ele e o Geraldo Alcântara, da Paraíba, fazia o levantamento de toda a parte contábil do sindicato, e me contava esse José, que já faleceu, não é? Advogado também, não é? José Luiz Ferreira Buch, a mulher ainda é viva, a filha está aí, parece que a filha ainda é funcionária da Câmara, não é? Não sei se era... bom, é funcionária da Câmara. E parece que era secretária do Miranda, do vereador Miranda, não sei. Então, esse bispinho, eu telefonava e dizia para o José Buch, disse, olha, como é que está aí o negócio? Como é que está? Não encontrou nada ainda? Mas tem que arrumar alguma coisa para incriminar esse cidadão. Tem que arrumar alguma coisa. Você vai arrumar o quê, pô? Isso o José me contava, né? Isso aí. É claro, ele já morreu, eu não tenho nada, mas isso aí sustenta em qualquer lugar, porque inclusive para o bispinho, eu questionei o bispinho nesse sentido. Entendeu? Então, não arrumavam nada. E o Clemente foi e me disse que não tinha nada mesmo. Disse, olha, você se entrega e muito que você pode ficar é uns 15 dias. Quem quer saber de você é a aeronáutica de São José dos Campos. É os homens de São José que quer saber da tua vida, quer que você conte tua história, né? Então acho que você vai ficar uns 15 dias. Tá bom. Você topa? Topa. Conversei com a minha mulher que estava em São Paulo, né? Não é? Na casa dos parentes. Disse, olha, eu vou para lá, vou ficar uns 15 dias. Bom, então amanhã nós se encontramos tal hora e tal, combinamos o dia, coisa lá, se encontramos e fomos para o quartel-general da aeronáutica, que era ali perto ali da praça do Paissandu. O quartel-general era ali. Como é o nome daquela praça pegada ali? Bom, fui lá, vamos dizer assim, ele me apresentou, e coisa e tal, os homens estavam loucos para me conhecer, né? A fama minha era uma coisa fora, vamos dizer assim, do comum, não é? Então, eles queriam me conhecer. Fiquei ali, conversamos, o Clemente se despediu de mim, nos despedimos e tal, fiquei ali. Jantei com eles ali, com os oficiais, e me levaram para o Campo de Marte. Né? Era inverno, junho, julho, um frio tremendo ali naquela baixada, né?
Me levaram para lá, me tacaram num cubículo que tinha mais ou menos 1 metro de largura por 3 metros de comprimento, um banheiro, um sanitário ali, não é? E eu e Deus e mais ninguém. Né? Me trancaram ali, e ali eu fiquei 17 dias sem conversar com ninguém, sem ver ninguém, e ali jogado ali. Dormindo e comendo ali mesmo, assim, sem barba, sem banho, sem nada, de terno, dormindo. Da minha sorte que eu levei um terno grosso e dormia com ele. Chamei um dia um sargento expedicionário, estava de serviço, e aquela umidade me provocou uma tosse, né? E esse sargento foi e me disse o seguinte: olha, ô cidadão, chama o médico aí, porque essa tosse do senhor, você vai pegar aqui dentro uma pneumonia e o senhor não vai escapar, não. Chama o médico. Falei, quem é o médico? Quem é? O cabo de dia. Chama o cabo de dia. Chamei o cabo de dia. Foi a única vez que eu conversei. Chamei o cabo de dia. Falei, olha, eu precisava do médico. Eu estou com essa tosse, isso aqui está judiando de mim e coisa, e eu preciso do médico. E o médico era o major do exército, né? Aí trouxeram o médico. Aí eu queria que o médico, esse major, pelo menos, né, me proporcionasse, assim, que colocassem ali uma cama, para me deitar, né, na cama, e não no cimento, pô. Não sei o quê, não posso fazer isso, que é isso, você não pode. Não estou conversando com o senhor, assim, como major do exército, da aeronáutica, estou conversando com o senhor como um médico, né? Eu estou pedindo isso para o senhor como um médico, o senhor está me atendendo aqui, mas assim, afinal de contas, eu não sou nenhum animal, pô, não sou nenhum bicho, pô, está jogado aqui desse jeito, não posso fazer nada, não sei o quê, Bom, conclusão, me medicou e para o meu azar, e ainda me receitou penicilina. Eu sou alérgico à penicilina, né? Aí quando o cabo veio para me aplicar a injeção, eu falei, o que é isso aí, o cabo? Cabo, você é penicilina. Eu não posso tomar penicilina, eu sou alérgico. Tomar isso aí vai acabar com a minha... Não posso. Como é que o médico não perguntou para o senhor? Não perguntou porque ele não está afim de me tirar daqui. Porque eu chamei para que ele pelo menos me colocasse aqui uma cama, para me dormir na cama, pô, deitar na cama. Eu não posso ficar aqui dormindo no cimento, não é? Que eu fique fazendo as minhas necessidades fisiológicas aqui e comendo no mesmo lugar, ainda vai lá. Agora dormir, pelo menos com uma cama aqui, dessa cama que vocês tenham aí, de abrir e fechar, e acabou. Não pode, não sei o quê. Conclusão, acabei ficando ali 17 dias, quando me tiraram e me levaram para o Forte de Santos, que esse forte fica de frente ao mar, não é? É onde estávamos, assim, bem distante, esse navio Raul Soares, que transportou as pracinhas para a campanha da Itália, né? Estava fundeado ali naquele mangue, né? E servindo de prisão para todos aqueles dirigentes sindicais, advogados, professores da USP, né? Então fiquei ali. Fiquei ali e começaram a me inquirir. Eram 2 horas da tarde quando começaram a me inquirir. E terminaram às 2 horas da madrugada. Não é? E só bobeira, só besteira para responder formulário. Se eu era amigo do Almino Afonso, eu convivi com o Almino Afonso. O Almino Afonso era ministro do Trabalho, não é? Eu era dirigente sindical, eu tive muitas vezes contato com o Almino Afonso. Com o Jango, eu tive muitas vezes contato com o Jango, não é? Tanto tive que, quando o Jango veio a São José, o Jango veio a São José e queria eu passei a Rua 15 todinha, ele com a mão no meu ombro e coisa, e de braço comigo, e não deixava ninguém, assim, me tirar dali, não é? Tanto que, essa é quando ele teve em São José, o Jango, eu e ele, não é? Então, eu era um sujeito, assim, ligado, assim, a ele. Tanto que eu ia ao Rio de Janeiro e eu dizia o seguinte, eu telefonava para ele, para o secretário de gabinete, e disse, olha, estou no Rio e gostaria de conversar com o presidente. Tá, pode ver, que tá a hora. Chegava lá, assim, nós fomos uma comissão daqui de São José dos Campos, inclusive o Veloso, Toledo,
Nadim Raal, Toniquinho Pereira e outros vereadores, nós fomos em comissão, chegamos a Palácio, né? E o Jango pediu, assim, que o chefe de gabinete dele atendesse o pessoal, a caravana de São José, disse: eu quero conversar com a Arisa. Eu e a Arisa vamos sentar num canto e nós vamos conversar, né? E fomos, assim, me levou para um canto lá para conversar comigo, para sabermos, assim, como é que estava o movimento, assim, sindical, como é que estava se desenvolvendo. Então, eu era um homem, assim, que ele confiava em mim, não é? E eu dizia a ele o seguinte, tanto que ele me nomeou 3 vezes, assim, funcionário público federal, e eu não aceitei nenhuma das 3 nomeações. Que o que eu queria, assim, é que ele desse ao trabalhador o que, assim, a Constituição dava e o que a CLT, assim, dava, e depois, assim, o que a lei orgânica, assim, da Previdência Social, assim, mandou dar para o trabalhador, né? Era isso que eu queria, que ele quisesse cumprir a lei e que o trabalhador pudesse se beneficiar, porque profissão ela tinha. Isso eu disse a ele, assim, não é? De cara a cara, disse: eu tenho profissão, eu sou mecânico, ajustador, montador, né? E aonde eu for trabalhar eu ganho, assim. Eu ganho o suficiente para mim, assim, me manter e manter minha família tranquilo, não é? Porque ainda não existia, assim, em São José essa indústria automobilística, essa enxurrada toda, não tinha nada disso, não. Existia, assim, a Ericsson, indústrias pequenas e coisa, né? E depois que começaram a vir, assim, essas indústrias metalúrgicas, e aí a coisa, aí o Sindicato de Fiação e Tecelagem, que era um dos maiores em São José dos Campos, passou também, assim, a ocupar, assim, embora um lugar de respeito e tudo, mas já não era mais considerado, assim, né, a maior categoria, assim, de trabalhadores de São José dos Campos. Então, eu era um homem, assim, que mantinha contato, assim, com o Jango, não é? Com o Jango, com a Ivete, né, Ivete Vargas, cada vez, assim, que eu ia a São Paulo, eu encontrava com a Ivete, não é? E a Ivete, assim, me dava as coordenadas, e a gente, assim, e outras coisas, não é? Na inauguração de Brasília, por exemplo, o Juscelino mandou me buscar, está ali o diploma, lá, na inauguração de Brasília, aonde, assim, me mandou passagem de avião, me mandou tudo para ir para Brasília, assim, para a inauguração, não é? Então a gente tinha, assim, uma atuação muito forte, assim, no sindicalismo, não só de São José dos Campos, mas do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro ainda, né? Aonde, ainda quando, assim, a sede, assim, do Congresso, do Senado Federal, né? E do Congresso Nacional, e da Câmara e coisa, ainda estávamos, assim, no Rio de Janeiro, né? E eu viajava constantemente para o Rio para participarmos, assim, de todos os movimentos que existiam. Naquele movimento dos sargentos, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro participando, né? Antes do golpe de 64, da Central. Quer dizer, tudo isso, assim, eu tive participação. Mas eu não fiz nada, assim, que me levasse a acreditar que eu tivesse cometido qualquer crime, assim, não é? De ordem política. Eu fazia o que estava aqui. Aqui mandava. A Constituição dizia, assim, que era garantido o direito de greve, não é? A greve era toda ela, mas quem fazia a greve não era eu. Quem fazia a greve era o trabalhador, eu não estava na produção, né? Eu apenas, como dirigente, como presidente do sindicato, competia a mim, assim, não é? A condução, assim, no movimento, não é? E a fiscalização, para que ele, assim, não tomasse um rumo diferente, não é? Então essa era a minha posição. Tanto que eu respondi 5 inquéritos policial militar, né? E todos eles, assim, não encontraram o mínimo, assim, que dessem a eles condições, não é? Para me enquadrar em qualquer artigo, assim, que pudesse me condenar. Não obstante isso, você veja o que é a política. Por isso que eu me afastei dela, descontente, desgostoso, não é? E não obstante isso, tentaram me arrumar ainda, assim, um crime, né? Um crime por dilapidação do patrimônio público, né? E outra coisa mais aí que eu tive que me defender aqui em São José, né?
aonde, vamos dizer assim, o promotor público, Quadros, doutor Quadros, né? Na cota que ele deu, disse que não encontrava o mínimo, vamos dizer assim, que lhe desse condições para oferecer denúncia, né? O meu advogado na época foi o doutor Najib Simão.